Professores, treinadores, continuando o nosso bate-papo sobre método de treino, eu quero hoje evoluir um pouquinho para a essência do método. No bate-papo anterior que eu tive com vocês, eu falei, evidentemente, em 3 categorias de método. Falei nos métodos demonstrativos, que são métodos que nós utilizamos para ensinar, para treinar um atleta. Falei do método de verbalização, que é a forma com que nós verbalizamos o treino, a forma com que nós explicamos para o atleta os detalhes de uma técnica, de um movimento, né, de uma coreografia, de uma série. E o método de influência prática. E naquele momento eu dizia, olha, o método de influência prática são só 3 métodos. Apesar da literatura divergir muito, da literatura chamar todos os meios, ou grande parte dos meios de método, na verdade no treinamento esportivo oficial nós temos 3 categorias de método, não temos mais nenhuma. E isso nos facilita fazer a programação do treino, a planificação do treino ou periodização, como alguns autores chamam, mas na verdade o método de influência prática ele tem 3 categorias, vamos chamar de submétodos, que é primeiro chamado os exercícios de jogos ou método de jogos. Método de jogos significa nós utilizarmos, é muito utilizado pelo esporte coletivo, como voleibol, basquetebol, polo aquático. O método de jogos é onde eu consigo aumentar ritmos, né, do treino, diminuir o ritmo do treino, ou seja, eu consigo realizar o que nós chamamos de campo reduzido lá no basquete, lá no voleibol, lá no handebol, no polo aquático, no futebol, né? E nesses campos reduzidos nós desenvolvemos as capacidades fisiológicas que a gente bem entender, né? Eu posso fazer um jogo mais amplo, né, com menor incidência de participação do atleta e caracterizar como aeróbio. Como posso fazer um jogo mais curto, com toques mais rápido, com 2 bolas, com 3 bolas, enfim, com 1 toque, com 2 toques, com 3 toques, com bola alta, com bola baixa, com bola somente no chão, e vamos caracterizando fisiologicamente e tecnicamente o que a gente bem queira. Então esse é chamado de método de jogos. Como eu posso ter também um método de jogos no esporte individual. Por exemplo, jogos de saltos, né? Vamos jogar uma bola, vamos fazer golzinho lá, por exemplo, vamos fazer cesta, saltando somente em uma perna, saltando somente na outra perna, realizando 2 saltos numa perna, 2 saltos na outra. É possível criar o método de jogos em várias modalidades esportivas. Aí está também a criatividade do professor. E a outra categoria do método são o método chamado intervalado. Quer dizer, tudo que tem intervalo nós vamos chamar nesse primeiro momento de método intervalado. A variação dele é que vai caracterizar o que nós queremos treinar, o sistema de energia que nós queremos treinar e o componente técnico que nós queremos treinar ou tático. Nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, está dando um exemplo da musculação. O que significa o exercício intervalado de carga permanente? Ou podemos chamar de método intervalado de carga permanente. Significa que a carga, o estresse fisiológico durante a série acontece sempre igual. Como, por exemplo, você diz assim, 5 séries de 10 movimentos, ou 5 séries de 10 flexão de tronco lá, como é o caso do abdominal. Ou você diz 5 séries de 6 repetições num exercício peitoral, o supino na musculação. Então, as séries e o número de repetição não mudam. Também a pausa não muda, é estandarte. É isso que nós chamamos, por exemplo, de um método intervalado de carga permanente. A partir daqui as variações são muitas. Por exemplo, quando você coloca aqui o exercício intervalado de carga crescente. Então, quer dizer que ele terá intervalo e a carga vai crescer. Como, por exemplo, a primeira série uma série de 5, a segunda uma série de 6, a terceira uma série de 7, uma série de 8. E modificou-se o número de repetição. Ou ainda eu posso utilizar essa dinâmica de carga, mantendo o número de repetição e, por exemplo, aumentando a sobrecarga que eu estou utilizando. Então, uma série de 6 com 10 kg, uma série de 6 com 12 kg, uma série de 6 com 14 kg. Então, é uma variável diferente. Isso depende do que eu quero fazer. Quando o meu objetivo é treinar mais a resistência no metabolismo aeróbio, então eu mantenho a carga e vou aumentando o número de repetições. Tá? Agora, quando o meu objetivo é melhorar o recrutamento de fibra muscular, ou seja, treinar a força propriamente dita, então eu mantenho o número de repetição e vou subindo a carga. A ideia é criar maior tensão no músculo, recrutar mais fibra e otimizar o treinamento do sistema nervoso central, ou seja, do sistema neural, do sistema muscular.
E a partir daqui, as variáveis poderão continuar e muitas, mas segue-se também no outro método, chamado método de carga contínua, permanente. Aqui a prescrição do treino acontece durante todo o tempo de prescrição, seja de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, ele segue a mesma dinâmica de carga. Tá? Ou seja, durante todo o tempo, no mesmo ritmo ou numa mesma frequência cardíaca, numa mesma velocidade, o exercício não tem pausa o tempo todo. Já a variável é o exercício contínuo de carga crescente ou método contínuo de carga crescente, mostra uma evolução. Ou seja, eu tenho um tempo determinado, 40 minutos, 60 minutos, não importa o tempo nesse momento agora, mas nós fragmentamos. Até 10 minutos eu vou, por exemplo, trabalhar numa frequência cardíaca de 140 batimentos, do 10 ao 20º minuto eu vou trabalhar na frequência cardíaca de 150, 160, 170 e vou aumentando o ritmo do exercício até terminar todo o tempo da tarefa. Então, trata-se de um exercício contínuo, muito utilizado nos esportes de longa duração, como a ultramaratona, a corrida de montanha, a maratona no atletismo, canoagem, remo, né, no ciclismo, no esqui. Esses métodos são métodos adequados para aperfeiçoar a capacidade dele resistir fadiga moderada e prolongada, né, melhorar o VO2 máximo. Agora, veja bem, a variável agora pode ser muitas, né? Eu posso ter exercício contínuo de carga decrescente, posso ter exercício contínuo de carga crescente, decrescente. Então as variáveis são muitas. O importante nesse segundo momento desse nosso bate-papo, vou retomar um pouquinho, é a gente entender o seguinte: quando nós chamamos de método de influência prática, nós estamos falando dos métodos responsáveis por gerar o estresse fisiológico e gerar mudança na estrutura psicomorfofuncional desse atleta. E nesse caso, apesar de, na prática, a gente chamar vários meios de métodos, por exemplo, o caso do CrossFit, nós dizemos que é um método. CrossFit trata-se de exercício intervalado, então ele não é um método, o nome do método é intervalado, o CrossFit é um meio. O circuit training, nós dizemos que é um método, a literatura contemporânea chama de método. Circuit training são exercícios intervalados, então ele está dentro do método intervalado e ele não é um método, ele é um meio do treinamento. Então dessa maneira, demos mais um passo e no próximo bloquinho nós vamos falar sobre o controle do método de treinamento. Até lá!